Olá pessoal, estamos aqui para realizar a costura do top. Tenho aqui todas as partes cortadas e a gente vai começar pela preparação, alfinetando as partes que a gente vai levar para a máquina de costura para facilitar a nossa vida na máquina, tá? Então, eu tenho aqui a parte do centro que foi cortada 2 vezes, tenho aqui a parte das costas que nós cortamos 2 pares de cada, e também as partes de lateral frente que cortamos 2 pares de cada também, tá? Eu passei o meu tecido antes de cortar, todas as partes estão passadas. Se depois do corte as partes amarrotaram, a gente tem que passar de novo antes de começar a costurar. Então, a gente vai ver o que a gente precisa aqui alfinetar para a gente poder levar para a máquina de costura. A primeira coisa aqui, a gente vai alfinetar a frente. Então, tudo que for possível já deixar alfinetado, nós vamos fazer. Então, eu vou aqui pegar apenas uma parte do centro da frente, uma parte aqui da lateral frente, aqui do meu lado esquerdo, e uma do meu lado direito, tá? Então, aqui eu tô com o direito do tecido aparecendo para vocês, a parte do avesso tá aqui para baixo. Então, a gente vai unir, deixa eu tirar as demais de perto, a gente vai unir, né, essas 3 partes aqui. Então, ele vai ficar costurado assim. Para eu poder fazer a união, né, para minha parte do direito aparecer costurada certinha, a gente faz a costura pelo avesso, né, que a parte do direito vai ficar unida. Então, a gente realiza a costura pelo avesso. Aqui, a gente vai juntar pela borda inferior, tá? A gente vai fazer aqui as duas ficarem no mesmo rumo, tá? E a gente vai alfinetando daqui pra lá. Então, a gente vai também levar ele assim para a máquina de costura, né? Porque para a máquina de costura, a gente deixa pro lado de dentro a nossa margem de costura, né? A menor sobra de tecido, e esse excesso de tecido, ele fica aqui pro lado de fora da máquina, tá? Aqui, para fazer o alfinetamento, nós temos 2 formas. A gente pode alfinetar desse modo aqui, e daí, nesse modo, a gente vai costurando e a gente não precisa retirar o alfinete enquanto a gente tá costurando. Há um risco, porém, de nós batermos a agulha da máquina em cima do alfinete, principalmente se esse alfinete for um pouco grosso. Então, assim, eu particularmente gosto de alfinetar dessa forma assim, tá? Vocês podem fazer da outra forma, mas eu recomendo que seja assim por conta, né, do risco de quebrar a agulha da máquina. E, enfim, também eu acabo fazendo isso porque é o jeito que eu tenho um pouco mais de prática. Aqui vocês estão vendo que eu tô colocando o alfinete já no rumo que eu vou costurar. Então, aqui eu já tenho uma distância de 1 centímetro, né? Vocês viram que eu não medi, mas é porque o olho de costureira é treinado, né? Então, quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue identificar onde que tá esse 1 centímetro. Então, eu já coloco bem no rumo. E daí, uma coisa importante, a ponta do alfinete fica pra cima e a cabeça pra baixo, porque a gente vai levar assim pra máquina de costura, a minha agulha vai estar vindo aqui, a agulha da máquina de costura, e com a mão, né, nesse sentido aqui, eu consigo retirar o meu alfinete. Se a cabeça tiver pra cima, eu vou ter que retirar assim, sendo que aqui eu vou ter a agulha, o calcador da máquina, e vai me atrapalhar, tá? Então, eu sempre coloco o alfinete para cima. E daí, a gente vai alfinetar toda essa parte até chegar aqui no fim do centro da frente. Aí, aqui a gente tem uma parte que é curva, né? Então, um pouco curva. Então, a gente vai, ó, acertando o tecido. Aí, a gente chega aqui. Nós temos um pique aqui, não sei se vocês conseguem ver esse pique.
ele vai servir depois, a hora que a gente for fazer a costura do decote, tá? Por enquanto, não precisa se preocupar com ele. Então, a gente vem aqui até o fim dessa parte, tá? Então, aqui tá alfinetado. E aqui também, gente, você não precisa se preocupar de estar com 1 centímetro certinho, não, tá? O importante é na máquina a gente ter essa noção. E daí depois, né, vocês vão adquirindo esse olhar, tá? Mas aqui não é importante. O importante é que a costura efetivamente esteja com 1 centímetro. Então, olha só, essa parte aqui já ficou alfinetada e agora a gente vai alfinetar essa daqui, tá? Então, para eu começar alfinetando por baixo, eu vou virar, né? Então, ele tava assim, eu não vou levar ele assim pra máquina, né? Porque a gente vai começar a costurar por baixo, então eu girei ele. E daí a gente vai colocando os alfinetes igual a gente fez no outro. Beleza? Fizemos. Olha só que a gente já consegue ter uma ideia de como ele vai ficar costurado. E agora a gente vai fazer isso no outro também, na outra face que sobrou. Então, a gente pega o outro centro-frente, a outra lateral frente esquerda, outra lateral frente direita, e a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer fora das câmeras e mostro pra vocês. Fiz, então, alfinetei, igual eu fiz no primeiro, ó, mostrando aqui pra vocês, que eu tenho, então, as duas partes da frente, né, os dois pares, eles são iguais, estão alfinetados. E daí, a gente reserva eles e vamos pegar as partes das costas, tá? Então, aqui, a gente vai precisar, aqui eu tenho duas folhas iguais, tá? Eu vou precisar pegar direito com direito. Então, vejam bem que aqui eu tenho o avesso da minha peça. Deixa eu pegar um parzinho aqui e vou reservar o outro. Olha só, aqui eu tenho um par, certo? Então, aqui, esse lado espelha esse, né? Eles estão espelhados, por isso que é um par. E eu vou, então, juntar direito com direito, tá? Deixando aqui o avesso aparente nas duas faces para mim. Aqui, a gente vai fazer uma costura toda em volta da cava, que a gente tem a cava. O ombro a gente não vai fechar, tá? Deixa eu ver, acho que aqui tá aparecendo, né? O ombro a gente não vai fechar. Aí, a gente vai fechar toda essa parte aqui, que é referente ao decote. Vamos fechar aqui o centro das costas e a parte de baixo. Então, o que vai ficar aberto aqui é a parte da lateral e a parte do ombro. Aqui, a gente pode, então, deixar alfinetado, só que a gente não precisa colocar tanto alfinete, porque são duas partes iguais que a gente vai unir, então não oferece tanta dificuldade quanto a emenda ali que a gente estava preparando do centro da frente com a lateral da frente. Então, olha só, aqui eu vou colocar alguns alfinetes na cava, tá? Deixando a ponta pra cá e a cabeça pra cá, porque a gente vai entrar com ele assim na máquina. Então, vou colocar apenas alguns. Fiz isso na cava. Agora, eu vou alfinetar o decote. Então, ó, eu vim com a costura aqui na máquina, cheguei aqui, parei. Depois, para eu costurar o decote, eu vou virar ele assim e vou entrar com ele por aqui na máquina. Então, aqui, o meu alfinete vai ficar com a cabeça e a ponta no sentido contrário do que tava esse aqui, tá? Então, ó, aqui é o ombro, aqui em cima, a minha ponta tá aqui pro ombro e a cabeça tá pra baixo. Então, eu vou colocar apenas alguns. Não precisa pôr muito aqui. E daí, a gente vem seguindo com essa costura aqui em todo o decote. Né? Esse decote das costas, ele é quadrado, bem decotado. Vamos seguindo a costura aqui no centro das costas.
Então, se certifiquem, tá? De que um tecido, ele tá bem em cima do outro, eles precisam estar os dois no mesmo rumo. Então, vim costurando aqui, né? Então, sempre deixando a ponta aqui pra cima. E agora, a gente vai costurar essa parte, né? Alfinetar ela. Então, a gente vai colocar o alfinete aqui com a ponta pra cima, cabeça pra baixo. Não precisa colocar muitos. E a gente vai deixar, então, essa parte aqui aberta e aqui o ombro também aberto, tá? Aqui lateral e ombro. E daí, a gente vai fazer o mesmo com o outro par que sobrou. Então, eu vou colocar mais uma vez aqui um em cima do outro e vou alfinetar da mesma forma, tá? Cava, decote, centro das costas e a parte de baixo. Vou fazer isso fora das câmeras e mostro pra vocês depois. E aqui eu tenho, então, as duas partes alfinetadas e agora sim a gente vai levar tudo isso para a máquina de costura. Iniciando, então, a costura, a gente vai costurar primeiro as duas partes da frente, tá? Então, vou começar aqui por baixo, vou encaixar aqui a peça no calcador a 1 centímetro de distância da borda do tecido, eu vou passar a minha costura. Aí, na máquina de vocês, que vocês estão utilizando, vai ter uma marcação, a gente pode reforçar isso com uma fita, tá? E daí, eu já vou tirar esse primeiro alfinete, vou começar dando um retrocesso. Andei um pouquinho pra frente, volto um pouco pra trás. E vou fazendo essa costura a 1 centímetro de distância até chegar aqui no fim dessa parte. E conforme a gente vai avançando, a gente vai tirando os alfinetes. Então, aqui é uma costura um pouquinho curva. Como a minha parte menor, ela tá por baixo, eu vou olhando aqui pra ver onde terminou. Chegou no final, dá um retrocesso. Levanta o calcador, puxa da máquina e corta a linha. Então, aqui a primeira parte tá costurada e depois a gente vai para o outro lado. Também a mesma coisa. Retrocesso no início, costura a 1 centímetro de distância. Chegou no final, dá um retrocesso, tira da máquina. Então, aqui a gente tem já a frente, uma das frentes unidas, e eu vou fazer isso com a outra frente também. Pronto, aqui nós temos, então, as duas frentes unidas. Aqui o meu, eu tô vendo que ele deu uma preguinha. Então, por ser uma costura curva, pode acontecer, né? Então, a gente vai tomando um pouco de cuidado para isso não acontecer, mas se acontecer, a gente desmancha o local onde aconteceu o probleminha e passa de novo a costura no lugar, né? Fazendo uma emenda. E a gente corta depois essas linhas, tá? E tá pronta aqui essa preparação da frente. E agora, a gente vai para as costas, que nós também deixamos alfinetadas, tá? A gente vai começar aqui pela parte da cava, tá? Que a gente tem a lateral, vamos começar pela cava. E aqui é uma costura curva, então a gente precisa ir com um pouco mais de cuidado. Começando com o retrocesso e também indo a 1 centímetro de distância da borda do tecido. Aqui é curvo, então a gente vai guiando o tecido. Nesse caso, a gente vai levando ele para a direita. Chegou
aqui no final do ombro, retrocesso. E tira da máquina. Agora, a gente gira para começar aqui por esse lado do ombro, tá? Essa parte aqui do ombro, ela não vai ficar costurada agora. Retrocesso no início. A gente vai tirando os alfinetes. Aqui, a gente vai precisar fazer o canto. Então, a gente, desse cantinho aqui, que tá cortado, a gente desce 1 centímetro para baixo, deixa a agulha enfiada no tecido, sobe o calcador, gira apenas o tecido. E continuamos. Aqui também nós temos outro canto. Então, chego a 1 centímetro de distância, desço a agulha, subo o calcador, giro o tecido. Aqui a mesma coisa. Chegou no final, retrocesso, tira da máquina. E a gente vai fazer a mesma coisa na outra parte das costas que nós deixamos alfinetado, também começando aqui pela cava. Finalizei aqui, vejam que aqui a parte da lateral e a parte do ombro não foram costuradas, tá? E agora eu vou voltar pra mesa pra fazer aqui alguns detalhes, mostrar pra vocês como que a gente faz pra dar continuidade nessa peça. Agora que nós fechamos as costas, eu já cortei os excessos de linha aqui dessa parte. E nós vamos precisar dar alguns piques aqui para a hora que a gente desvirar, isso tá muito bem assentado. Então, a gente pode pegar a nossa tesourinha de arremate mesmo, né, desde que ela esteja bem afiadinha. Primeiros piques que a gente vai precisar dar é aqui nesse canto. Se a gente não der um pique nesse canto, a hora que a gente desvirar a peça, ela não vai, ela vai ficar toda repuxada aqui, ela não vai desvirar certinho. Então, a gente vem exatamente em diagonal e dá o pique chegando próximo à costura. Cuidado para não passar da costura, pra gente não estragar a peça, né? Não arrebentar a costura, a linha. Então, mas a gente chega aqui no cantinho bem próximo à costura que a gente fez. E fazemos isso também com o outro lado. Tá? Feito isso, agora a gente também vai precisar dar alguns piques aqui nessa parte da cava. Todas as costuras que a gente tem que são meio curvas, se a gente não der piques para dar uma liberada no tecido, a hora que a gente desvira também fica repuxado. Então, esses são piques de liberação do tecido. A gente vai precisar fazer isso só na parte mais curva aqui da nossa cava. Então, a gente vem assim com eles mais ou menos 1,5 centímetro de distância cada um, tá? Eu meço isso a olho mesmo, também chegando próximo à costura, tá? Mas sem encostar nela. Só mais um. Daqui pra cá, como é mais reto, a gente não precisa fazer isso, tá? Tem gente que também gosta de vir com a tesoura e cortar bem rente. É uma outra opção, principalmente quando a gente tá trabalhando com tecidos que são mais transparentes. Que daí, quando a gente desvira, esses piques acabam aparecendo, tá? Mas se não é o caso, eu prefiro fazer assim mesmo. E aqui tá bom.
Aí a gente já vai desvirar essas partes aqui, para depois poder passar elas. Então, aqui vai ser um pouco chatinho de desvirar, mas a gente vai colocando a nossa mão, né, os dedos, para conseguir puxar aqui o tecido. Qualquer coisa a gente pode utilizar também uma ferramenta de desvirar que nós temos no laboratório. Aqui eu vou utilizar a ponta da tesoura, mas pode ser a ponta de alguma outra coisa, né, que não estrague o tecido, para desvirar bem os cantos, tá? Esses cantos, eles precisam estar bem quadradinhos, bem certinhos. Se o tecido for muito grosso, a gente pode cortar um pedaço do tecido por dentro, para o canto ficar melhor desvirado. Aqui, por conta do pique, ele ficou um quadrado certinho. A gente termina de desvirar e a gente desvira a outra parte também. Desviramos as duas partes e agora a gente vai precisar passar isso daqui e passar também as costuras que a gente fez aqui na frente. Pra passar, pessoal, eu já passei aqui fora da câmera, tá? Mas aqui, a parte da frente, a gente vai pegar essa margem de costura e jogar ela pra lateral, tá? Então, sempre pra lateral, eu passei aqui pelo lado de cima mesmo, jogando essa margem pra lateral. E daí, como aqui é uma costura curva, a gente tem que ir abrindo ela um pouco pra passar o ferro. O certo seria a gente ter uma almofadinha redonda pra passar aqui por baixo, ficaria mais fácil, tá? Mas aí vocês vão abrindo a costura pra não acontecer dela passar assim, criando um vinco, tá? Faz isso com as duas frentes e reserva. E nas costas, vocês vão passar, olha como ele fica assentado, passa bem os cantinhos, passa bem as curvas e também cuidado para não criar vinco, né? Porque é muito fácil de a gente de repente criar, passar mais ou menos assim, né? Criando uma profundidade aqui nas emendas, tá? Então cuidem com isso e cuidem também para não criar franzido aqui nessa curva. E feito isso, então, a gente reserva aqui as costas e vamos trabalhar aqui com a frente. Agora, a gente vai precisar emendar uma frente com a outra. Então, eu tenho aqui o direito do tecido virado pra mim e eu vou juntar direito com direito. Essa folha que eu tô colocando aqui em cima, ela tá agora com o avesso virado pra mim. De modo que aqui eu tenho direito com direito, tá? A gente vai precisar unir elas assim, mas a gente não vai unir todas as partes nesse momento pra gente poder conseguir embutir. O que que a gente vai fazer? Nós vamos unir primeiro a cava, e daí a gente já vai deixar ela alfinetada. Então, aqui
Opa! Aqui a gente encosta bem, né? Deixa uma sobre a outra bem posicionada. E vamos colocando os alfinetes aqui nessa cava, nesse contorno de cava. Fez isso de um lado, faz do outro, também posicionando bem correto. Se a gente, na hora do corte, fez tudo corretamente, vai dar certinho aqui, tá? Aqui, como a gente vai costurar ele colocando assim na máquina, eu coloquei o alfinete com a ponta pra cá e a cabeça pra cá. Já aqui, a gente vira, a gente vai ter que entrar assim na máquina. Então, aqui vai mudar o sentido em relação à cava que eu acabei de prender. Então, aqui vai ficar a ponta pra cima, cabeça pra baixo. Feito isso, então, a gente vai pra máquina fechar essas cavas. Vamos iniciar, então, a costura das cavas. Posicionamos o tecido embaixo do calcador. Já vou tirar o meu primeiro alfinete. Podemos descer manualmente a agulha. Retrocesso no início. E vamos levando aqui para a direita o tecido, considerando que temos aqui uma curva. Chegamos no final da cava, retrocesso. E agora a gente vem para outra cava, agora a gente começa de cima. Retrocesso no início. E retrocesso no final. Agora, eu trouxe aqui pra mesa, já cortei os excessos de linha. E a gente vai precisar também dar aqueles piques aqui nessa parte mais curva da cava. Igual a gente fez nas costas. Aí, aqui onde tá mais reto, não precisa. Vou dar mais uma aqui. Onde é mais curva, né, mais curvado. E venho pra cá também. Cuidado sempre pra gente não romper a linha da costura. Pronto, feito isso, agora a gente vai precisar embutir o ombro da frente com as costas. Pra gente poder costurar esse embutido, e na verdade eu quero dizer que tem várias formas de embutir ombro ou outras partes. Eu tô fazendo dessa forma aqui porque eu achei melhor, considerando que é um ombro muito estreito. A gente poderia fazer de uma outra forma mais fácil, porém, se o ombro fosse mais largo, da forma como ele depois ficaria difícil desvirar se fosse fazer dessa outra forma que eu tava pensando, tá? Aqui, o que nós vamos fazer? Temos aqui a frente, certo? As duas folhas dela. A gente vai pegar aqui uma parte das costas e a gente vai colocar aqui por dentro. Vejam que eu tô deixando o lado de lateral junto aqui com a lateral da frente e essa parte aqui, que é o centro das costas, ela tá ficando aqui pro lado de dentro. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, coloquei ele dentro das duas folhas da frente, tá? Então, ele tá aqui dentro, eu vou pegar o ombro aqui da frente, ó, eu abri, e eu vou juntar aqui o ombro das costas. Os dois precisam estar aqui no mesmo rumo, tá? E eu vou encostar uma das bordas aqui do ombro das costas bem na costura que a gente fez aqui,
unindo as partes da frente, tá? Então, isso aqui vai ser importante vocês deixarem bem encostadinho. E a gente já coloca um alfinete para não perder essa posição, tá? Então, encosta bem. Isso pode ser um pouco chato de fazer. Segura bem com os dedos. E colocamos um alfinete para não perder essa posição. E daí a gente encosta aqui certinho, né, a parte das costas com a frente. A gente coloca mais um alfinete. E a gente deixa ele aqui todo pra dentro. E a gente vai alfinetar aqui o decote. Antes disso, a gente vai colocar a outra parte das costas, tá? Lateral com lateral, parte do centro pro centro. Também coloca aqui por dentro. Nós abrimos aqui o ombro da frente e encostamos o ombro das costas bem na costura. Fechamos. E alfinetamos. Ó, vejam que aqui eu tô pensando já onde a máquina vai entrar, deixando a ponta do meu alfinete pra cima. E podemos colocar um segundo alfinete pra deixar bem preso. E agora, a gente já aproveita para alfinetar o decote. Para alfinetar o decote da frente, é bem importante que a parte das costas não pegue no tecido, tá? Então, a gente vai alfinetar deixando ela para dentro, sem alfinetar as costas junto, tá? Vão sentindo isso com o dedo. Então, eu quero primeiro aqui chegar nesse cantinho. Ó, a gente junta bem os dois cantos aqui do decote, tá? Aqui a gente deixa a costurinha pra cá. Acerta bem, cuida pra não pegar alfinete na parte das costas. E já podemos colocar o alfinete aqui. Aqui, vocês lembram do pique que tinha? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não tinha um pique aqui? É porque a gente vai passar a costura agora, seguindo o rumo desse pique. Então, alfinetamos toda a parte do decote. A gente vem pra cá também. Ó, junta bem os dois cantos aqui. Alfineta aqui essa parte também. E sobe aqui pra cima. Sempre cuidando pra não pegar a parte das costas no alfinetamento. A gente vai levar pra máquina pra costurar esse decote, então, só que também a gente já vai aproveitar pra costurar aqui a parte de baixo. Então, aqui a gente abre, deixa as costas viradinha pra dentro, tá? Então, dobra ela pra dentro, assim. Fecha o top, que eu virei ele pra ficar mais fácil. E a gente vai alfinetar também aqui embaixo.
Aqui é importante verificar se as costuras estão batendo, tá? Elas precisam estar no mesmo rumo. É muito importante que o corte tenha ficado bem certinho. Isso é fundamental para o resultado final da nossa peça, tá? Então, alfinetamos tudo isso e agora sim a gente vai para a máquina. Agora aqui na máquina nós podemos começar costurando tanto o decote quanto a parte de baixo. Eu vou começar aqui na parte de baixo. Então, já tiro o primeiro alfinete, retrocesso no início. Retrocesso no final. Agora, a gente vem pro decote. Então, cuidado para não costurar a parte das costas junto. Na verdade, a gente vai começar aqui do ombro, né? Só aqui no ombro que a gente tem que prender o ombro costas. Então, dá um retrocesso no início. Aí, aqui, a gente vai parar a agulha a 1 centímetro de distância. E se vocês sentirem com o dedo, vocês vão perceber que vai ficar bem encostado no ombro das costas, né? Vai ficar bem encostado na emenda que a gente tem no ombro das costas. E a gente precisa que fique coladinho, igual ficou aqui, pra a gente não ter sobra de tecido a hora que a gente desvirar, tá? Então, tentem sentir isso com o dedo. E também a gente não pode agora virar a nossa costura, estando a nossa agulha em cima, pegando por cima do ombro das costas, tá? Ela já tem que ter passado do ombro, só que ao mesmo tempo estar colada. E daí, então, eu tô sentindo aqui, eu tô vendo que eu vou ter que voltar o meu um pouquinho pra trás. Então, eu vou subir aqui um pouquinho a minha agulha, trazer o tecido um pouco pra trás. Então, senti que agora sim ficou bem coladinho, e daí a gente gira o tecido e continua costurando. Agora sim, a costura, a parte das costas não pode estar pegando na nossa costura. A gente chegou aqui, a gente também desce 1 centímetro aqui do decote, deixa a agulha baixada, gira, e nesse começo a gente tem um pouquinho de curva. Então, aqui também a gente chega encontrando com o rumo dessa costura aqui que a gente passou, tá? Que deu 1 centímetro, e gira. Agora, também cuidando para não pegar a parte das costas junto. Então, aqui também a gente gira. Tem que sentir que a agulha tá bem coladinha na parte das costas.
tiramos da máquina. Aqui eu vou tentar sentir um pouco e eu vi que ficou o meu de novo um pouco afastado. Eu vou aproximar um pouquinho mais para não ter sobra de tecido. Aí a gente vai sentindo com o dedo, tá? Então, vocês viram que eu dei um retrocesso no início e no fim. Aqui ficou coladinho. E aqui também. E assim já tá pronto pra gente desvirar. Agora aqui eu trouxe pra mesa e a gente vai desvirar. A gente vai desvirar aqui pelos buracos da lateral, que ficaram sem costurar, tá? Então, eu tô tirando aqui primeiro esse lado, as costas que a gente fez, e a gente vai puxar. E se ficou tudo certinho, se a gente não costurou nada errado, ele vai ficar assim. Fica um pouco grosso por conta do excesso de tecido que a gente tem aqui. Mas, caso a gente prefira, se o nosso tecido for mais grosso, a gente pode aqui cortar um pouco desse excesso. Inclusive, isso aqui, ó, é algo que a gente pode cortar, esse excesso da margem de costura aqui das costas, e a gente pode, então, cortar um pouquinho aqui, tá? Do tecido. E aqui a gente vem e desvira o outro lado. Aí depois a gente traz tudo para um lado só. Desviramos bem e a gente vai precisar passar isso daqui. Aqui, gente, ó, falha minha, tá? Eu esqueci que a gente precisa dar os piques, tá? Então, eu vou voltar aqui. Mas, assim, é legal pra vocês verem como não ficar sentado se a gente não dá os piques, tá? Aqueles piques que eu falei em costura de curva. Costura de curva, de canto. Então, eu vou desvirar aqui de volta um pouquinho. Ó, aqui a gente tem aquela parte quadrada do decote, certo? Aqui a gente precisa dar um pique bem diagonal no canto. Como aqui a gente tem bastante camada de tecido, talvez é legal ir um pouquinho por vez, tá? Então, eu venho aqui na camadinha de baixo, na camada de cima, e vou abrindo aqui esse buraco, né? Esse pique. Então, fiz isso e venho aqui do outro lado. Então, aqui eu fui fazendo por camadas. E a gente pode dar também mais uns 2 piques entrando aqui na parte central do decote. Tá? Aqui tem um pouquinho de curva. Vou trazer um pouquinho pra cá também. Pronto. Ó, agora sim, agora sentou. Estão vendo como faz diferença isso? E agora, gente, a gente vai precisar ir pro ferro de novo, passar tudo isso. Esse aqui, eu acho que foi o lado que eu cortei o excesso de tecido, se eu não me engano, me parece que ele ficou melhor do que esse que eu não cortei, tá? Então, a gente vai levar pro ferro, assenta tudo muito bem e vamos passar tudo, tá? E eu volto aqui já com ele passado. Passei já a minha peça, vão vendo, né, como ela vai ficando bem assentada, vai ficando bonitinha. E agora, a gente vai precisar embutir as laterais. Olha só, aqui eu tenho a parte das costas, né?
Aqui eu tô usando o mesmo tecido pra frente e pro forro, então isso vai ser bem diferente, tá? Qual lado que eu vou escolher pra ser parte de cima e parte do forro, tá? Então, vou jogar um pouco aqui as costas pra trás e a gente vai emendar aqui uma das laterais. Então, pode ser essa daqui. Como que eu vou fazer isso? A gente não vai fazer uma costura por aqui, tá? A gente vai pegar o outro buraco aqui que tá aberto e a gente vai entrar por ele. Antes disso, o que que a gente vai fazer? Ó, então, eu trouxe aqui a parte de trás pra frente. A gente vai abrir aqui, ó, a parte de trás, tô abrindo. E vou abrir aqui a lateral da parte da frente. Temos aqui as duas costuras de cava. Eu vou juntar uma na outra. E daí, para essa junção ficar bem feita, a gente pega aqui uma margem de costura e joga para um lado, e a outra margem a gente joga para o outro. Então, um para cima, o outro para baixo. Junto os dois assim, ó, e coloca um alfinete. Aí, a gente pode vir um pouquinho mais para baixo, trazer mais o tecido e colocar mais um alfinete. E aqui, vem um pouquinho mais pra cima, o tanto que der. E coloca mais um alfinete. E agora, a gente deixa assim. Vem pelo outro lado, coloca a mão. Pega essa parte aqui com os dedos e puxa todo mundo junto. Tá? E aqui a gente tem, então, tubular, né, de forma tubular, a lateral que a gente prendeu aqui os alfinetes. E daí, a gente continua prendendo, ó, juntando aqui as duas costuras de baixo. Ó, os alfinetes, eles estão aqui por dentro, tá? Então, também a gente pode jogar uma costura pra cima, outra pra baixo. Prende o alfinete. Se o corte ficou certo, o tamanho aqui tá dando certinho. E daí, a gente leva na máquina pra poder costurar isso. Vamos fechar aqui essa lateral, os alfinetes estão aqui, né, pelo lado de dentro desse tubo, e a gente posiciona isso na máquina. Isso pode ser um pouco difícil, tá? Mas é possível. Então, a gente começa, não precisa dar retrocesso aqui, porque a costura ela vai se encontrar por ser tubular. E daí, com delicadeza, a gente vai puxando aqui para poder fazer a costura, cuidando para não entrar tecido por baixo, tá? E vamos tirando os alfinetes. E aqui eu já tô chegando no início da costura, passo um pouco por cima dela e dou um retrocesso. E agora, a gente já pode desvirar para ver se ficou tudo certo. Olha só, aqui nós temos uma das laterais unidas, certo? E agora, a gente vai pra mesa pra pensar aqui em como que a gente vai fechar a outra lateral, porque aqui a gente não tem mais um buraco pra puxar esse lado igual a gente fez agora.
Bom, agora que a gente tem todo certinho, né? Todo certinho essa lateral. E aqui a gente vai precisar unir essas duas laterais, tá? Aqui, então, eu já falei, né? A gente não tem mais um buraco pra puxar. Deixa eu colocar ele aqui de outra forma, tá? A gente vai precisar unir isso daqui. A parte que vai ficar por fora, a gente vai conseguir fazer uma união à máquina. E a parte que vai ficar por dentro, vai ficar um buraco sem costurar pra gente poder sair com a costura. Isso depois a gente vai fechar manualmente. Bom, vamos então unir aqui essas duas partes. A gente vai precisar abrir aqui, né, eu tô pegando aqui a parte da frente, tô abrindo ela. Vou pegar aqui a costura da cava, aí eu vou abrir aqui a parte de trás, também pegar aqui a costura da cava, e a gente vai posicionar essas duas juntas, tá? Uma bem no rumo da outra. E a gente também joga uma costurinha, uma margem de costura para cada lado, para essa emenda ficar bem feita. E colocamos um alfinete. E daí agora, a gente vai precisar deixar uma lateral aqui, que vai ser a nossa parte de fora da peça, totalmente alfinetada. Então, eu venho aqui com alfinetes, vou indo para baixo. Aqui também vai ser um pouco chato, tá? A gente precisa chegar até essa costura de baixo. Colocamos o alfinete. E daí o ideal, né? Então, a gente já tem aqui toda uma parte fechada, mas vai ser importante a gente chegar também um pouquinho mais pra dentro, para o buraco que vai ficar pra gente fechar a mão não ficar tão grande, tá? Então, vai no máximo que der. Então, vim aqui um pouquinho pra baixo, vou voltar aqui em cima. E também vou chegar aqui um pouquinho pra cima. O tanto que der, estão vendo que é difícil mesmo. E daí, a gente vai levar pra máquina de costura agora. Então, gente, a gente vai começar aqui pelo alfinete de baixo, né? Ajeita bem, não vai ser fácil. Aí, a gente vem e encaixa na máquina. Muito cuidado, tá? Pra não fazer, assim, uma costura com um tecido a mais por baixo, tá? Vê aí o quanto que vocês conseguem entrar. Já abaixa a agulha. Eu vou tirar aqui o meu primeiro alfinete. Aqui a gente dá um retrocesso no início. E a gente vai indo, sempre tirando os alfinetes. E aqui tô chegando no final. Passei aqui a minha união de costura e vou subir mais um pouquinho, tanto que der. Dou retrocesso no fim. Tiramos da máquina. Antes de desvirar, olha pelo lado de trás para ver se não teve tecido embolado aqui que pegou, que não deveria ter pego. Olha aqui também, né, o início da costura, vê se tá tudo certo. E daí sim a gente pode já desvirar.
Então, esse lado meu aqui vai ser o lado que vai ficar por fora. E aqui a gente tem um buraco que vai ser fechado manualmente, tá? E daí a gente vai lá na mesa pra ver como que fecha isso. Antes de fechar a lateral com a linha, a gente vai já preparar a casinha de botão, porque depois no final a gente faz tudo que tem pra fazer com linha e agulha, né, manual, que é pregar os botões e fechar a lateral que ficou aberta por dentro. Bom, aqui eu tô fazendo esse top pra mim, então o que acontece? De acordo com a marcação que a gente tem na modelagem, né, seguindo a tabela de medida, eu teria que ter o fechamento do meu top aqui onde tá esse alfinete, né? Contando que são lá, tá escrito na ficha técnica, acho que 7, né, 7 centímetros de transpasse, né? E considerando aqui o posicionamento dos botões. É um pouquinho mais pra cá, na verdade, são 7 centímetros de transpasse. Só que eu tenho essa parte do corpo um pouco mais fino que o normal. Então, eu medi em mim, depois que ele ficou pronto, eu coloquei em mim, né? E pedi ajuda pra poder conferir aqui o tanto que eu vou ter que fazer de transpasse. Então, como a gente tá aqui fazendo, não é industrial, né? Um processo que a gente pode parar, fazer essas medições. Então, vocês podem agora, se vocês estiverem fazendo para vocês ou para alguém, meça no corpo de vocês ou no corpo da pessoa que vai usar o top, para ver aqui o quanto que vai ter que transpassar. E olha a diferença, eu tenho o alfinete aqui no lugar que seria o correto e eu preciso chegar com o meu até aqui. Então, é bastante coisa, tá? Tá dando aqui, deixa eu ver, 13 centímetros de transpasse, então quase o dobro, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar essas duas marcações de botão. Aqui o meu botão ele é de 1,5 centímetro de diâmetro. Eu quis aproveitar botões que eu já tinha aqui. Então, vou colocar esses dois aqui e vou colocar os outros dois mais pra cá. Porque se eu colocar nessa marcação aqui, vai ficar muito tecido sobrando por dentro, tá? Então, eu vou jogar esses dois aqui e esses dois nesse rumo aqui. Então, vou ver quanto tem de distância. Então, tá, vou colocar aqui a 10 centímetros de distância dessa marcação do primeiro botão. Então, vou fazer a minha marquinha aqui. Aqui também, né, eu meço, ele tá aqui a 1,5 da borda, e aqui também eu deixo no mesmo rumo. E aqui a mesma coisa, 10 centímetros. Vocês estão vendo que ele é um pouquinho tortinho aqui, mas é por conta do afunilamento que a gente tem nas costas nessa região, tá? Então, aqui ficarão os meus botões. E, então, nessa parte aqui de cima, a gente tem que ter a casinha dos botões. Os botões mesmo, eles vão ficar aqui por baixo e aqui a casinha com a abertura para passar o botão, correto? Aqui como que a gente vai fazer? A gente posiciona o botão bem no meio aqui da nossa marcação. E daí, eu vou marcar com a caneta mágica, tá? A borda dele pra cá, como essa minha casinha vai ficar horizontalmente posicionada, né, feita. Então, eu tô marcando aqui no horizontal. Marquei a borda dele pra um lado e pro outro, tá? E vou aqui fazer a mesma coisa. E feito isso, a gente pode levar pra máquina pra fazer as casinhas de botão. Aqui eu fiz as casinhas fora da câmera porque eu perdi o meu calcador de fazer casinha. E como vocês vão fazer na máquina com o calcador, achei melhor não mostrar para não confundir, tá? Agora, a gente vai abrir essas casinhas para poder marcar o local dos botões embaixo. Para abrir, eu vou mostrar como eu gosto de fazer. Eu sempre coloco um alfinete nas duas pontas aqui da casinha, tá? Então, nas duas beiradas dela. E daí, a gente vem com o abridor de casinha e abre,
tá? Então, a gente pode ir fazendo aos poucos, tá? Aqui ele tem uma lâmina que vai cortar o tecido, sempre cuidando para não cortar fora das extremidades da casinha. Se o tecido for grosso, pega primeiro só o tecido de cima e depois o tecido do forro. Foi o que eu acabei de fazer aqui, tá? E daí tá aberta. Depois eu tiro o alfinete e passo um botão por essa casinha para ver se ficou certinho o tamanho. Opa! Perdi o meu botão ali. Mas, às vezes a gente faltou abrir um pedacinho dela, tá? Mas tá tranquilo. E daí a gente vai fazendo isso com todas, tá? Agora a gente vai marcar o local dos botões, eu estou com as casinhas todas abertas. E esse alfinete que eu deixei aqui, ele vai ser importante. Então, ou deixa um alfinete, ou faz uma marca com giz, tá? Pra daí eu saber que eu tenho que encostar essa borda aqui. E daí, eu vou, bem no meio da casinha, fazer uma pintinha pra pegar aqui na parte de baixo do tecido, ó, tá vendo? E eu sei que daí eu vou ter que posicionar o meu botão nesses pontos. Então, assim, ele ficou diferente justamente pelo que eu falei de ser necessário para ajustar nas minhas costas. Então, vocês vão ver aí o que fica melhor em vocês. Então, a gente vai primeiro fechar aquela lateral e depois pregar os botões aqui. Aqui a gente tem a peça costurada, então aqui a parte de cima, já que tá tudo fechadinho. E virando aqui, um lado tá completamente fechado e o outro temos um buraco pra fechar. Então, a gente vai fechar ele manualmente. Eu vou pegar aqui a linha, né, da cor do tecido. Aqui, a gente pode tirar um bom pedaço de linha e deixar ela dupla. Já mostro melhor. Então, a gente deixa ela com 2 fios, tá? Pra gente conseguir dar um nozinho pra costura ficar mais firme também. Vamos pegar uma agulha de mão, a gente passa a linha na agulha, né? Passa aqui um pouquinho do fio e deixa assim. E a gente vem agora aqui pro top, pra fazer a costura. Então, aqui a gente inicia pegando um pouquinho do tecido. E é muito importante aqui saber que a gente vai pegar só a parte do forro, tá? Ela não pega, né? A costura não pega aqui a parte de fora, porque senão ficaria aparecendo, tá? Aí, aqui, antes de eu passar toda a linha, como ela tá dupla, ela vem e faz essa argolinha. Aí, a gente passa a agulha por dentro dessa argolinha pra dar um nozinho. E agora, pra gente seguir com essa costura, a gente vai tentar deixar ela o mais invisível possível. Então, a gente vai indo aqui meio por baixo. Então, a gente anda um pouquinho no tecido, né? Passa, faz um furinho nele. Na parte de baixo, aqui eu tô pegando, e vem bem na beirinha, bem na dobra aqui do tecido da parte de cima e passa a agulha. E daí, a gente vai emendando essas partes, tá? A gente passa embaixo, sem pegar o tecido da parte direita, tá? Apenas o tecido do forro, vocês vão sentindo isso. Então, passou um pouquinho aqui no forro. Eu, sem querer, tô pegando aqui o da parte direita do meu tecido, tá? Passou aqui no forro, puxa, vem aqui no tecido de cima e passa aqui na beirinha dele. E vai ajeitando. Então, mais uma vez, passa aqui no tecido de baixo. E bem na bordinha, aqui na dobra, né? Eu falo dobra que é bem onde ficaria a costura mesmo, do tecido aqui de cima. E a gente vai fazendo isso até chegar ao fim, tá?
E daí, a hora que a gente termina, a gente acerta bem aqui e ele fica costuradinho, tá? Aí, a gente vai dar um nozinho, terminou de fechar o buraco, né? Então, eu passei aqui a agulha, crio essa argolinha, passo a agulha por dentro da argolinha. E eu gosto de fazer isso pelo menos 2 vezes pra ficar mais reforçado. Pronto. Agora a gente corta e essa parte aqui tá pronta. E eu preguei os botões aqui, preguei fora da tela mesmo, porque o meu botão é de pezinho, às vezes o de vocês não é. E daí a gente vai ajudando quem tiver dificuldade de pregar os botões, tá? Deem uma passada final, cortem todas as linhas. Vou fechar ela aqui. Então, olha só nas costas como ficou. Fica muito fofo, né, gente? E a parte da frente. E é isso, tá prontinho. Só entregar passado com a ficha técnica e tá tudo pronto.